Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, meu nome é Sabrina Tati, sou mestra em Psicologia pela Universidade de Caxias do Sul, atuo na Psicopedagogia Clínica e estou aqui para apresentar o trabalho Contribuições da Teoria Histórico-Cultural para uma Praxis Psicopedagógica Emancipatória na Deficiência Intelectual. A psicopedagogia tem, historicamente, dialogado com diversos referenciais teóricos, mas ainda observa-se uma persistência de práticas pautadas em modelos clínicos, medicalizantes ou adaptativos. Este trabalho, então, analisa as contribuições da teoria histórico-cultural para a construção de uma praxis psicopedagógica emancipatória na deficiência intelectual. A aprendizagem é um processo intrínseco ao ser humano, transversalizado por fatores orgânicos, cognitivos, afetivos e ambientais. Paim ressalta que o problema de aprendizagem não é uma doença, mas um sintoma que revela um conflito que deve ser interpretado no contexto social, afetivo e cultural do sujeito. A deficiência intelectual carrega historicamente estigmas que a sociedade contemporânea busca superar. A própria mudança de nomenclatura de retardo mental para deficiência intelectual é um movimento para combater a inferiorização dos sujeitos com deficiência intelectual. A teoria histórico-cultural desenvolvida por Vygotsky oferece uma visão de desenvolvimento humano fundamentada na mediação social, na linguagem e na apropriação dos instrumentos culturais condizente com a proposta da psicopedagogia de compreender o sujeito em sua integralidade. A psicopedagogia e necessidade de uma praxis emancipatória. As raízes históricas da psicopedagogia apontam que, inicialmente, ela tinha um viés curativo, concebendo o aprendente como um doente a ser readaptado à estrutura escolar. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, as práticas centradas na correção de dificuldades e na adaptação às normas escolares ainda predominam. Existem limitações das avaliações que são padronizadas. Avaliações baseadas em testes de QI e outros testes psicológicos padronizados fragmentam e rotulam o sujeito, ao focar apenas o desenvolvimento real, ignorando o desenvolvimento que pode ser potencializado com o auxílio do outro. Necessidade de mudança. Como destaca Barbosa, a prática psicopedagógica fundamentada na perspectiva vigotskiana requer que o profissional olhe para além do que a criança já sabe, concentrando-se no que ela pode realizar com a mediação de outro, seja de um adulto ou de uma outra criança mais experiente. Sara Paim e Alicia Fernandes compreendem que a aprendizagem não é apenas um processo individual, mas é atravessada por vínculos, afetos, cultura e relações de poder. A aprendizagem pode ser tanto alienante quanto emancipatória, dependendo das condições em que ocorre e do olhar que o mediador lançar sobre o sujeito. Contribuições da teoria histórico-cultural. A teoria histórico-cultural tem em seu cerne a ideia de que a consciência e as funções psicológicas superiores não podem ser compreendidas isoladamente, mas no contexto das relações sociais históricas em que o sujeito está inserido. A mediação é um processo pelo qual o sujeito se apropria da cultura por meio da linguagem, de instrumentos e de interações com adultos ou outras crianças. O conceito de zona de desenvolvimento proximal é o espaço onde o sujeito, com o auxílio ou de uma outra criança mais experiente ou de um adulto, realiza tarefas que sozinho ainda não conseguiria. Os caminhos indiretos e compensação trazido por Vygotsky
apontam que a deficiência não impede o desenvolvimento, mas exige que o sujeito construa novas rotas de aprendizagem, mediadas culturalmente. Um exemplo que ele traz é a questão do braille. É um caminho indireto para que pessoas cegas possam conquistar a habilidade da leitura e da escrita. Desenvolvimento e aprendizagem, então, na perspectiva histórico-cultural. Levi Vygotsky, precursor da teoria histórico-cultural, defendia o acesso à cultura para o pleno desenvolvimento. E, em relação a crianças com deficiência, Vygotsky concebia uma dualidade, as limitações impostas pela deficiência e a potencialidade de superação e de compensação. A superação e compensação das dificuldades, em sua perspectiva, concretizam-se no meio da cultura, das inter-relações com o meio e, crucialmente, nas mediações emancipadoras. Alicia Fernandes corrobora essa ideia e enfatiza que o aprendizado de operações complexas da inteligência não se dá apenas pela manipulação de objetos, mas pela percepção do sujeito de sua inserção e pertencimento a um grupo. Da lógica do déficit à potencialização das capacidades. Então, o reconhecimento da zona de desenvolvimento proximal. O reconhecimento dessa zona permite trazer aquilo que o sujeito ainda não sabe, mas pode aprender com mediação qualificada, superando práticas baseadas apenas no desenvolvimento real, que reforçam o rótulo da incapacidade. A compensação cultural é a compensação das limitações da deficiência, quando o meio mune a criança com novos recursos. O déficit em si acaba não sendo limitador. Desenvolvimento integral. A deficiência intelectual não pode ser um limitador para o direito à aprendizagem. A mediação psicopedagógica visa a construção de processos de desenvolvimento, de pensamento autônomo e de apropriação cultural. Implicações para a prática psicopedagógica. Adotar uma praxis psicopedagógica pautada na teoria histórico-cultural implica compreender que o desenvolvimento é sempre um processo histórico, social e afetivo. Isso significa que práticas centradas exclusivamente na constatação do atraso, da deficiência ou da dificuldade, sem considerar os aspectos culturais, emocionais e relacionais, não contribuem efetivamente para a aprendizagem. É necessária uma avaliação contextualizada. Costa propõe uma avaliação psicopedagógica que parta de um panorama geral de desenvolvimento psicológico da criança, observando como ela interage, como pensa, como brinca, como se posiciona frente às atividades, o seu vocabulário, curiosidade, organização do pensamento. Mello e colaboradores destacam a importância de contextualizar o objeto de aprendizagem para que ele dialogue com a realidade da criança. Quando o mediador utiliza referências culturais próximas às crianças, facilita a construção de novas aprendizagens. A intervenção mediadora. A intervenção deve proporcionar estímulos que auxiliem os avanços na ampliação do raciocínio lógico, na melhora da consciência corporal, no desenvolvimento da linguagem e vocabulário e no reconhecimento de signos nos quais a criança esteja envolvida. O direito à aprendizagem está previsto na legislação. O direito à educação está previsto na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases Brasileiras e é reforçado na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. A BNCC destaca os princípios de igualdade de condições e equidade, garantindo que cada criança tenha acesso às mesmas aprendizagens, porém através de estratégias que contemplem os tempos, ritmos e modos de aprender de cada indivíduo. Então, princípios para uma praxis psicopedagógica emancipatória. Olhar o sujeito como um sujeito ativo e singular. Reconhecer que ele faz parte de um meio, que ele é capaz de aprender independente das suas limitações. A prática deve valorizar o processo de aprendizagem e não apenas o produto final. Buscar caminhos alternativos. Valorizar os caminhos indiretos e de compensação para a aprendizagem. Em contrapartida, aqueles tradicionais, usuais nas práticas educativas, que veem a deficiência como possibilidade e não problema.
A mediação qualificada. O psicopedagogo deve atuar como mediador qualificado, capaz de criar contextos culturais ricos, desafiadores e inclusivos, que promovam o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Heterogeneidade. A heterogeneidade nos contextos educativos é fator fundamental para a aprendizagem, pois é através das diferenças que crescemos. Essa constatação invalida a segregação das crianças com deficiência. Como considerações finais, então é possível concluir que a teoria histórico-cultural e a psicopedagogia, baseada nas ideias de Sarah Paim e Alicia Fernandes, possuem fundamentos em comum ao sustentarem a constituição do sujeito como um processo histórico, social e cultural. Ambas as perspectivas validam a aprendizagem como um elemento emancipador e possível para todos os sujeitos, independente de sua condição ou limitações. A deficiência, segundo os autores abordados neste estudo, é vista como possibilidade e não como problema. Quando o sujeito não dispõe de determinados recursos para avançar, é forçado a buscar outros caminhos e desenvolver novas potencialidades, que muitas vezes podem ser superpotencializadas pela compensação. A psicopedagogia, quando alinhada à teoria histórico-cultural, passa a atuar não na correção da dificuldade, mas na potencialização das capacidades, na promoção da autonomia e no fortalecimento da identidade do sujeito que aprende. Segue então, nos próximos slides, as referências deste trabalho. Agradeço a atenção. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.